Que escuridão. Melhorou. Olá, meu nome é Ana Carolina e eu sou depressiva. Algumas pessoas preferem o termo, né, que eu tenho depressão, mas na verdade já é basicamente considerada uma doença crônica. Pode ser que eu passe por ciclos de sem ficar sem remédio, que eu não precise ficar fazendo terapia não constantemente, mas enfim. É isso aí. É depressão, é isso aí. E algumas pessoas me falaram pra talvez eu fazer um vlog. Eu já faz um tempo que eu tenho escrito bastante coisa em blogs e em outros lugares. E eu nem tinha passado assim, bem pela minha cabeça, a questão de talvez fazer um vídeo. Mas eu acho que se você tem depressão, se você tá assistindo, não sei quem tá assistindo, na verdade quem vai estar assistindo. Minha mãe, beijo, te amo. Minha cunhada maravilhosa, que me apoia em tudo, Amandinha e Érica, minha terapeuta. Então, vocês três que estão assistindo. Enfim, o que eu quero falar é que eu tenho escrito e vez ou outra eu escrevo coisas aqui e ali, só que sempre vai ficando grande e também foi a questão da depressão, porque às vezes a gente não consegue nem ter a disposição, né? A gente tá com tanta coisa na nossa cabeça e a gente quer se expressar, mas pegar caneta, papel, escrever, às vezes é tão difícil. Às vezes as coisas mais tontas possíveis são difíceis. Então, bom, nesse primeiro vídeo eu tô me apresentando. Eu tenho 25 anos agora. E diagnosticada, já estou passando aí pra... Já passou 2 anos desde que eu fui diagnosticada. Mas como que, na verdade, começou isso tudo? Na verdade, na minha adolescência, eu já notei alguns sinais. Eu sempre fui de ler muito, queria me informar e tudo mais. Então, eu tinha uma suspeita na minha adolescência, principalmente aquela fase, né, de ensino médio, que você, até então, até que você estava até curtindo a escola, de repente chegam e falam pra você, então, daqui a 3 anos você vai ter que prestar vestibular e você vai ter que tomar uma decisão que vai afetar praticamente a sua vida inteira. Não é, assim, uma coisa legal, eles jogam isso como uma bomba em você e você tem que lidar com isso da melhor maneira possível. E nem sempre é fácil, porque é muita pressão de tudo quanto é lado. E as pessoas ficam falando assim, não, mas você tem potencial, tudo. E as pessoas acham que isso ajuda. Mas muitas vezes falam, pelo menos acontecia comigo, né? Você tem tanto potencial, Carol. E aí eu falava, poxa vida, então quer dizer que eu tenho que viver de acordo com esse potencial e honrar as pessoas que acham que eu tenho algum tipo de potencial. Bom, eu conversei com os meus pais na época, eu falei assim, será que eu tenho depressão? Eles falaram, não, acredito que não, cansaço. E assim, eu não culpo eles, na verdade, eu acho que a grande culpa é da sociedade e também das organizações de saúde em geral, que isso não é uma coisa muito discutida. E deveria ser, né? Tem tanta campanha de tudo quanto é coisa, HPV, HIV, outubro inteiro falando sobre câncer de mama, sobre tantas conscientizações, e ainda se fala muito, muito pouco sobre problemas de saúde mental, né? E não é só depressão, tem transtorno bipolar, tem transtorno de ansiedade, tem tantas outras coisas, e isso não é muito falado. A gente precisa abrir esse diálogo sobre depressão, sobre problemas de ordem mental, porque a tendência, na verdade, é só crescer. Bom, enfim. E aí na adolescência, então, passou, aí cheguei na faculdade, foi ficando mais difícil. E lá pro fim da faculdade eu tive um relacionamento que não foi muito legal, não acabou bem. Eu fiquei, assim, muito machucada, pra vocês terem uma ideia. No fim desse relacionamento, assim, acho que um mês depois, mais ou menos, engordei uns 10 quilos. O que é uma variação de peso considerável desse estresse, né? Enfim. E
Isso somado ao fim da faculdade, TCC, o que vai ser a minha vida, onde eu vou trabalhar, e agora qual que é o próximo passo, o próximo capítulo. E aí eu terminei a faculdade e no fim acabei tirando como se fosse um ano sabático. Fiquei um ano sem fazer quase nada. Eu tinha um trabalhinho que trabalhava algumas horinhas por dia numa empresa australiana. E home office mesmo, eu trabalhava de casa. Mas era basicamente isso. Eu saía muito pouco da minha casa, saía pra ir pra igreja, coisas assim. E aí depois eu comecei a trabalhar onde eu trabalho agora, que é na Prefeitura de São Roque. Trabalhar na biblioteca. Né? Atualmente já não estou na biblioteca, mas continuo trabalhando na prefeitura já. Isso já faz 3 anos. E eu lembro que nessa mesma época que eu entrei na prefeitura, meu pai entrou numa empresa, numa multinacional, e tinha um excelente plano de saúde. E aí o que aconteceu? Eu sempre fui uma pessoa de fazer exercício em casa. Eu fazia pilates, yoga com aqueles aplicativos, vídeo da internet. E daí um dia que eu tava fazendo pilates e num dos exercícios eu senti uma falta de ar extrema, assim, eu não aguentava. Mas até então era um caso isolado, eu deixei pra lá, falei, beleza, aconteceu. e, e vamos seguindo. Mas aí eu comecei a ter mais falta de ar, mais problemas desse tipo. E aí, na verdade, muito aperto no coração, palpitação, taquicardia. E eu já tinha abandonado essa ideia, talvez, de depressão, coisas assim, lá atrás, mas eu falei, depois surgiu de novo isso na minha cabeça, mas eu não lembro muito bem, mas acho que eu não falei sobre isso com a minha família. E aí o que eu fiz? Eu fui passar no médico, eu estava sendo acompanhada por um cardiologista, fiz uma bateria de exames, por exemplo, bom, eu tenho um problema ou respiratório ou cardíaco. E fiz todos os exames, tudo, e a única alteraçãozinha que deu foi uma deficiência de vitamina D. E aí eu tive que fazer tratamento de vitamina D, e eu até comentei, né? Eu tenho me sentido meio triste, falando com o médico mesmo, estou me sentindo meio triste, desanimada, não vontade de fazer nada. Não, mas aí o médico falou assim, não, mas com certeza é em relação à vitamina D e tal. Mas eu já tinha um medinho, até porque eu mesma no começo eu tinha um preconceito com a depressão. E eu falei, e se não for vitamina D? Se tá tudo certo, tirando a vitamina D, aí qual que é o passo? Eu falei, talvez você tenha que passar no terapeutinha pra acertar umas coisinhas assim. Mas, enfim, fiz tratamento de vitamina D, tomei aqueles comprimidos de 10 mil, não sei, parte. Não entendo. Fiz o tratamento completo do jeito que ele pediu. E não me sentia melhor. Mas eu acabei meio que por deixar por assim mesmo. Até eu comecei a passar mais mal. Comecei a passar mal mais frequentemente. Acho que assim começou. Mais frequentemente. Comecei a passar mal. E aí a minha mãe tomou a decisão, falou assim, olha, eu fiquei sabendo que aqui no posto de saúde, perto de casa, tem uma médica excelente, talvez fosse bom você ir lá. E na verdade eu tinha muitas crises de ansiedade. No momento eu não sabia o que era, eu começava a chorar, chegava a perder os sentidos. Na verdade, quando eu fiz o exame admissional para eu entrar na prefeitura, eu passei mal. Eu sempre passei mal pra tirar sangue, porque eu acho que tirar sangue é coisa horrorosa. Mas normalmente eu só desmaiava. Só, né? Como se fosse normal, né? Tipo, só desmaiava. E dessa vez não foi o que aconteceu. Eu perdi o sentido, eu atrofiei todo o meu corpo. E eu lembro o pouco que eu lembro que eu olhei pra minha mãe tava assim, né? Eu acho que talvez minha mãe tenha achado que eu fosse morrer naquela hora, nunca tinha acontecido nesse nível. Isso já era uma manifestação da depressão, porque o meu sintoma mais evidente é a ansiedade. Talvez tenha um transtorno de ansiedade aí. Enfim, e aí ela
precisou de 2 enfermeiras para fazer melhorar. Eu lembro que quando eu recobrei os sentidos, eu tinha rasgado a luva de uma das enfermeiras e eu fiquei assim, eu nem sabia, né, como agir. Então isso já foi um sinal. E aí a gente foi no médico, fez o procedimento de médico normal para ver se o corpo estava tudo certinho, estava tudo certinho. E aí fui para essa médica no, no, no posto de saúde. E aí ela me diagnosticou primeiramente com um transtorno de ansiedade, com uma leve depressão, ela acreditava. E aí eu comecei a ser tratada com florais. Eu acho que tem pessoas que funcionam com florais e tem pessoas que não funcionam. Comigo não funcionou, eu piorei muito. Acho que eu fiquei 1 mês ou 2 meses tomando, piorei muito, tendo crises direto, crise de ansiedade, de choro, de perder os sentidos, atrofiar. E que são coisas que não são boas nem não são boas mentalmente e também não são boas para o nosso corpo. Então, aconteceu tudo isso. E aí eu voltei pra lá e comecei a tomar o meu primeiro remédio, que foi a fluoxetina. E ela me deu o Rivotril. E eu lembro que nessa fase eu fiquei assim... É que eu acho que como eu já tinha tomado floral por outros problemas, eu tomei quando eu era pequena porque eu tinha um probleminha de bexiga, então já era uma coisa que, né, tava meio que no meu... já fazia parte do meu cotidiano, era uma coisa, né? Então, tomar um antidepressivo me deixou muito chateada, né? Eu preciso de remédios para me controlar. E aí ela me deu um vidrinho de Rivotril, tarja pretona, escrito aqui, chance de, né, causar dependência, né? Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, além de tudo isso que eu tô passando, eu ainda posso criar uma dependência química, né? O que eu fiz para merecer isso? Enfim, mas não tem nada a ver esse negócio de merecer isso, porque é uma doença como qualquer outra. Enfim, passei um tempo tomando fluoxetina e isso misturado com estresse no trabalho, com ambientes que não estavam sendo bons para mim, ocasionou, na verdade, uma outra piora. E aí eu, no fim do ano passado, minha mãe bateu o pé e falou, não, agora você vai no psiquiatra. E aí foi assim, Deus, pra mim também foi o fim do mundo na época. Meu Deus, eu vou no psiquiatra. Eu que sempre fui uma pessoa extremamente controlada, sempre quis manter as coisas sob controle, de repente estou me vendo numa situação de psiquiatra. Mas tudo bem, né? E até a minha escolha de psiquiatra foi... eu quero ir no mais barato. Foi assim que eu escolhi meu psiquiatra. E estou com ele até hoje, dei sorte, o mais barato realmente, né, deu certo pra mim, ter um encontro, né, encontro de mentes e de estilo de levar, né, e aí ele me tirou a fluoxetina, eu acho que eu comecei com estalopram depois, e continuando com o Rivotril. Ele falou, olha, eu não acredito que você tem transtorno de ansiedade, é depressão mesmo, e tô preocupado com você, e coisas assim, né? E acho que ele já me percebeu, assim, nos primeiros minutos, né? Que eu também já tava num ponto, né, que eu chorei na frente dele, e, tipo, ele é uma das pouquíssimas pessoas, assim, na minha vida que eu chorei na frente. E nessa época ainda, acho que foi um dos primeiros homens que me viram chorando. Foi muito doido. E, enfim, eu tava sentindo melhor, mas ele falou assim, eu tô percebendo que você é uma pessoa que resiste muito à questão dos remédios. Mas você tem que tomar um Rivotril, você não pode ter essas crises, porque elas podem te fazer muito mal. Não só mentalmente, mas como fisicamente. E aí quando se torna um problema físico, aí você vai ter mais um problema na sua lista de coisas para resolver. E eu acho que você não quer isso. Aí eu realmente não queria. Aí depois de um mês e meio, comecei
uma terapia. Eu, na verdade, já tinha feito uma terapia algumas vezes com uma moça por Skype, que me ajudou em vários momentos. Eu acho que eu devo muito a ela também, a Vilma, porque ela me deu uma ajuda, assim, de um valor inestimável, e estendeu uma mão quando eu precisava. E acho que quando a maioria das pessoas nem fariam isso, né, dedicar seu tempo a uma pessoa que ela nem conhecia, e me ajudou em vários momentos pesados e obscuros da minha vida. Mas no fim do ano passado eu também comecei a fazer uma terapia mesmo certinha, toda semana, cerca de 2 horas por semana, com a Érica, que é uma das pessoas que está assistindo esse vídeo. Muito obrigada, Érica. E então, na verdade, tratamento certinho para depressão, avaliando todo o meu quadro clínico, todos os meus toda a minha história, tudo que eu gosto de fazer, o que eu não gosto de fazer, meu estilo em relação a remédio, em relação ao tratamento, faz um ano. Vai fazer um ano agora, vou fazer um ano de psiquiatra, acho que mês que vem. No fim desse mês, no começo do mês que vem, e no fim de dezembro, um ano de terapia de psicanálise. E nessa jornada mudei de remédio algumas vezes, então eu comecei nesse talopura com a psiquiatra, depois passamos para sertalina, agora estou tomando Desp, mas eu acho que depois eu vou fazer um outro vídeo falando sobre remédios. E o que eu posso dizer nessa jornada até aqui é que foi difícil pra caramba. A gente tem que tomar muito cuidado com as pessoas que a gente escolhe que vão nos apoiar, porque nem todo mundo está te estendendo uma mão esperando a sua melhora, às vezes só quer se fazer de bonzinho ou algo desse tipo. Então, se eu puder dar uma dica, tome muito cuidado, né, com quem vocês vão se abrir sobre isso, e principalmente, gente, depressão é uma doença normal, é como se fosse diabetes, hipertensão, câncer, qualquer coisa assim, né? Mas é um negócio que tá na sua cabeça. Gente, na nossa cabeça tem um cérebro, tá? Aqui dentro, né? Nós não somos feitos de espuma por dentro. Aqui é cérebro, que é um órgão. E ele pode ficar doente. Mas as emoções... Não, eu não vou me estender na parte de ciência, caso meu irmão esteja assistindo, né? Ele vai achar que é um momento mas não é, não vou me estender na parte de científica da coisa. Mas o órgão, o cérebro é um órgão como qualquer um, e ele adoece, né? Seja se manifestando aí na depressão, seja transtorno bipolar, qualquer coisa do tipo. Então, vamos encarar como normalidade, mas eu vou falar um pouco mais sobre depressão, talvez eu fale um pouquinho da ciência, mas pra gente tentar abrir esse diálogo sobre depressão, ou pelo menos as expectativas que eu tenho desejo, assim, de que algo seja feito diferente. Eu acho que tantas vidas que são perdidas por ano para essa doença, que é implacável, e elas poderiam talvez ter sido poupadas, às vezes, só com um pouquinho mais de diálogo. É muito doido pensar que existem pessoas morrendo por falta de informação e por falta de diálogo, né? Então, essa foi a minha jornada até aqui, né? Eu sei que eu aparento estar bem melhor, né? Eu tô sorridente, hoje eu tô num dia bom também, mas é um caminho difícil. Eu ainda estou no caminho, amanhã pode ser que eu esteja toda descabelada, dura, surtada. Semana passada mesmo surtei. Enfim, e cada jornada é diferente. Mas uma coisa que eu gostaria que eu tivesse feito diferente é que quando eu achei a primeira vez que talvez tivesse algo errado comigo, eu ter ido em algum lugar
me informar, ver se, né, talvez não tivesse chegado num ponto crítico que eu cheguei, mas e também que meus pais tivessem mais informação, mas que não é culpa deles, é culpa realmente que essas informações elas não estão sendo oferecidas para a grande população, né? Não teria como eles me ajudarem, né? Que é a mesma coisa que eu aparecesse com um problema lá de física quântica. Então, na verdade, eu nem sei o que é física quântica, mas aparentemente é uma coisa difícil. Então, ó, problema de física quântica, ó, pai, vocês vão ter que resolver, mas eles não sabem como resolver. Ninguém ensinou para eles. Então, eu acredito que é isso. Então, é isso aí, um pouquinho da minha jornada. E eu vou fazer outros vídeos sobre esse assunto. Não sei se vai alguém ver, mas se alguém estiver assistindo e puder e esse vídeo puder ajudar alguma coisa, será bom, né? Eu sei que eu sou uma pessoa que as pessoas consideram bonita, né? Falam assim, nossa, mas você tá passando por isso, né? Eu sou jovem, eu tenho emprego estável há 3 anos, né? Então, desde os meus 22 anos, 22 anos, eu tenho emprego estável, então é uma pessoa que talvez não tivesse motivos para ter depressão, mas é uma doença. A doença não escolhe, né? É como se fosse uma loteria do mal aí, né? Quem que vai ser que vai ficar. Então é isso. Então, caso você esteja assistindo e tenha alguma dúvida, que eu fale sobre algum tópico específico, no próximo tópico eu vou falar um pouco sobre a questão da informação, o que tipo de informação que eu acho que deveria estar sendo passada para o público sobre essa doença. Isso aí. Então, eu sou, mais uma vez, sou Ana Carolina e eu sou depressiva e eu já estou em paz com isso. Até o próximo vídeo.